Hoje tem que... Mas a gente vai acabar cedo hoje aqui. Tá no Ontem final? eu parei 5. E era pra eu Ok. ter parado 3 lá na igreja ontem. Nossa. Vamos lá. Tá gravando? Tá. Então, bom dia. Vamos dar continuidade ao material aqui de lei de drogas. A gente não tem falado, né? O pessoal que tem comunicado aí no grupo, não, né? Como falado comigo, para eu sempre falar, né? Na descrição do vídeo aqui que a gente está gravando, tem os nossos perfis, tem como se inscrever no canal, né? A gente tem colocado as coisas, mas às vezes a pessoa se esquece de ler na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem um link para as outras aulas, né? Tem aula de direito penal, a gente vai subir aula de legislação, de processo penal, essa aqui é aula de legislação. E tá Então, bem, de acordo com o edital, tudo bem. depende, entendeu? E aí, quem quiser, tem as nossas redes sociais, Instagram, né? Facebook e o site, o blog. Vamos lá. Este dispositivo de medidas... Não, isso aqui é o artigo 60, foi que a gente leu ontem. Vamos só reler ele e daqui em diante. O artigo 60 da Lei de Drogas fala: o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade da Polícia Judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nessa lei, procedendo-se na forma do artigo 125 seguinte do Código de Processo Penal. O que esse dispositivo está dizendo? É que o juiz pode decretar, a pedido do Ministério Público, né, do assistente de acusação, ou da própria autoridade de polícia judiciária, ou seja, da polícia, decretar, né, a apreensão de bens, porque no futuro pode ser necessário, né, esses valores para ressarcimento. Então, esse dispositivo trata de medidas cautelares patrimoniais, ampliando aquelas já previstas pelo Código de Processo Penal. O magistrado pode decretar, tanto na fase inquisitorial quanto na fase processual, apreensão e outras medidas relacionadas a bens móveis, imóveis ou valores. Tome cuidado, pois esse dispositivo foi alterado pela Lei 13.840 de 2019, não mais prevendo a possibilidade de decretação das medidas de ofício pelo magistrado, ou seja, é necessário o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade judiciária. Estes bens podem ser produto do crime ou podem referir-se ao proveito auferido pelo criminoso. A apreensão poderia dar-se, por exemplo, sobre o dinheiro que o criminoso adquiriu com tráfico. Quando houver interesse público, alguns tipos de bens apreendidos podem ser utilizados pelos órgãos de polícia judiciária, militar ou rodoviária, sobre a responsabilidade com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, via do Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. É o caso que eu falei que nas delegacias, em geral, você tem muito carro apreendido, né, da área de tráfico e você, né, utiliza para fazer a própria operação, né, disfarçado, né, fazer campanha, para não ficar lá com a viatura da polícia, você tem uns carros lá que são apreendidos. Artigo 61. Deixa eu botar aqui, que eu não botei aqui. Ferramentas de comentário. Vamos lá, artigo 61. Consta no artigo 61. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Apreensão de veículos, embarcações, aeronave, qualquer outros meios de transporte dos maquinários, utensílios, instrumentos, objetos de qualquer natureza, utilizado para a prática dos crimes definidos nesta lei, será imediatamente comunicada pela autoridade judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. O juiz, no prazo de 30 dias, contado da comunicação de que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, determinará a alienação havendo os bens apreendidos, excetuados as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica. A alienação será realizada em autos apartados, dos quais constará a exposição sucinta do nexo de instrumentalidade do delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, informações sobre quem estiver sob custódia e o local onde se encontrem. O juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por oficial de justiça no prazo de 5 dias a contar da autuação. Caso sejam necessários conhecimentos especializados por avaliador nomeado pelo juiz, em prazo de 10 dias. Feita a avaliação, o juiz determinará ao órgão gestor da FUNAD
o Fundo Nacional de Drogas, o Ministério Público interessado para manifestar no prazo de 5 dias e dirimir eventuais divergências homologará o valor atribuído aos bens. O Ministério Público deve fiscalizar o cumprimento da regra estipulada no parágrafo 1º, que é o quê? Prazo de 30 dias de alienação, né, para alienar. Aplique-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no parágrafo 1º. Os bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de asta pública, preferencialmente por meio eletrônico, assegurada a venda pelo maior lance, preço não inferior a 50%, ou seja, não pode vender menor do que 50% do valor da avaliação judicial. O juiz ordenará às secretarias de fazenda, aos órgãos de registro, controle que efetuem as averbações necessárias, tão logo o conhecimento da apreensão. Na alienação de veículos, embarcações e aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de fazenda, devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 dias, ficando o arrematante isento de pagamento de multas, encargos, deixa eu botar aqui, encargos, tributos anteriores. Isso daqui é o cara que compra o carro lá, o cara foi prego lá no tráfico, uma Ferrari. O cara que compra a Ferrari não vai ter que pagar, né, as multas da Ferrari, que já tinha anteriormente, não vai pagar o IPVA atrasado, ele vai comprar o valor do carro e o Detran vai liberar tudo isso, entendeu? Quando você compra no leilão. Então. Senão você não vai comprar, né? Porque vai que a multa é mais cara do que o próprio carro. Não faz sentido para você, né? Normalmente carro de bandido é cheio de multa, né? O cara não quer nem saber, sai ultrapassando sinal, deixa de pagar IPVA, sabe que uma hora vai perder mesmo. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para a regularização dos bens. Na hipótese do parágrafo 3º, que é esse aqui, isenção de multas, deste artigo, a autoridade de trânsito ou órgão congênere competente para registro emitirá novos identificadores poderá, né? Para registro poderá emitir novos identificadores dos bens. Ou seja, vai dar uma nova placa, né? Dar uma outra placa para o cara. Para não ficar aquela mesma placa e o bandido dizer que quando sair da cadeia, esse era meu carro, entendeu? Vai dar uma nova identificação, pode dar uma nova placa para a pessoa. Em 2019, a Lei 13.840 também inseriu o artigo 60A, que trata das medidas assecuratórias sobre moeda estrangeira, títulos de valores imobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento. Artigo 60A. Se as medidas assecuratórias do artigo 60 desta lei recaírem sobre moeda estrangeira, que é o cara que tem dólar, títulos, valores imobiliários ou cheques emitidos com ordem de pagamento, será determinada imediatamente sua conversão em moeda nacional. É aquelas apreensões de drogas internacionais, né? Chega lá, tem euro, dólar. A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada à instituição financeira ou equiparada para alienação da forma prevista no Conselho Monetário Nacional. Na hipótese de impossibilidade da alienação, isso aqui a moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada à instituição financeira, né, ou equiparada para alienação da forma prevista no Conselho Monetário Nacional. Ou seja, vai converter em moeda nacional e vai mandar vender, né, em valor, né? Tem tantos dólares aqui. Quanto é que está o dólar? R$6? Ok. Então, manda para uma instituição financeira vender as moedas. Na hipótese de impossibilidade de alienação do que se refere ao parágrafo 1º deste artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até a decisão sobre seu destino. Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira que se refere ao parágrafo 2º deste artigo, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, seus espécimes poderão ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem. Caso, vou marcar esse aqui. Isso aqui existe moedas, às vezes o bandido vendeu, né, a droga, e é que nem em outros, que nem aqui no Brasil, né? Tem moedas que deixam de valer. Então, às vezes, a espécime da moeda já deixou de valer. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje você não. A moeda de R$1, a nota de R$1 não vale mais. Já saiu de circulação. Às vezes o cara pode ter recebido pagamento, né? Com moeda que lá naquele país não vale mais, já saiu de circulação. E você não vai conseguir vender. Então, aí você, nesse caso, você pode destruir ou entregar para a representação diplomática. Tem notas, por exemplo, acho que é notas de... Tem umas notas de $10 e $100 que já saíram de circulação. Os Estados Unidos é a moeda mais forte, né? O dólar é que tem mais tempo.
Mas tem algumas moedas de dólar que já não valem mais. Um dia desse eu até vi uma. Não sei se eu peguei. Falei, cara, essa aqui, digita na internet, tu vê que ela já saiu de circulação, entendeu? Quando chegar lá nos Estados Unidos, tu vai querer passar, não vai passar. Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da medida provisória número 885, 17 de junho de 2019, e que estejam custodiadas nas dependências do Banco Central do Brasil, devem ser transferidas para a Caixa Econômica Federal no prazo de 360 dias, para que se proceda à alienação custódia de acordo com o previsto nessa lei. Então, pelo que eu entendi, antes era no Banco Central do Brasil, agora vai ser para a Caixa Econômica Federal. Antes, né? Antes, os valores relativos às apreensões antes da entrada em vigor da MMP 885 de 15 a 7 de junho de 2009, que estejam custodiados na dependência do Banco Central do Brasil, deve ser transferido para a Caixa Econômica. Então, hoje, para onde é que fica o dinheiro? É na Caixa Econômica, né? Temos ainda o artigo 62 e o artigo 62A, que trata das situações em que bens poderão ser utilizados por órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária e do destino a ser dado a dinheiro apreendido. Artigo 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer bens de que trata o artigo 61, é o artigo 61, não está aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui, lei de drogas. Porque às vezes eles botam coisa e... Vamos lá, no 61. Vou ler aqui para você. Calma aí. Já passei. Aqui. Ah, tá. Era aquele lá em cima que a gente deu. Apreensão de veículos, embarcações, aeronaves, né? Esse aqui, ó, que a gente deu. Que ficou 60A, esse aqui. Cadê aqui, ó? Apreensão de veículos. Deixa eu botar de outra cor aqui. Ficar mais nítido. O 61 já estava aqui, ó. Apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e qualquer outros meios de transporte. Maquinários, utensílios, instrumentos, objetos que alguém não esteja utilizados para a prática com indefinição da lei será imediatamente comunicado pela autoridade judiciária, né? Responsável pela investigação, comunicada pela autoridade judiciária responsável pela investigação ao juiz competente. Ele tem 30 dias para vender, isso aqui a gente está valendo. 5 dias, avaliação, pode ser vendido por menos de 50%, né? Tem 30 dias. E aí está explicando aqui agora. Comprovado o interesse público na utilização de qualquer bens do que trata o artigo 61, que é aeronave, né? Carro e lanchas, os órgãos da Polícia Judiciária, Militar e Rodoviária poderão deles fazer uso sob sua responsabilidade com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida prévia avaliação dos bens. Parágrafo 1º-A. O juízo deve cientificar o órgão gestor do FUNAD que em 10 dias avalie... Deixa eu botar de outra cor aqui, tinha botado... Que em 10 dias avalie a existência do interesse público mencionado no caput deste artigo e indica o órgão que deve receber o bem. Parágrafo 1º-B. Tem prioridade para fins do parágrafo 1º-A deste artigo os órgãos de segurança pública que participaram das investigações ou repreensão do crime que deu causa à medida. Então, tem prioridade para receber, né? O carro, a lancha, a aeronave, o próprio órgão que combate a droga, né? A autorização judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação, indicar o órgão responsável pela sua utilização. Parágrafo 3º. O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente ou a qualquer momento, quando por ele solicitado informações sobre seu estado de conservação. Quando a autorização judicial recair sobre veículos, aeronaves, embarcações aeronaves, desordenará a autoridade ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre do pagamento de multas, encargos ou tributos anteriores à decisão de utilização do bem, até o trânsito julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. Na hipótese de levantamento
Se houver indicação de que bens utilizados na forma deste artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e do uso, poderá o interessado requerer nova avaliação. Aqui é o seguinte, foi destinado lá o bem, e aí depreciou demais, tipo, motor, bateu o motor do carro, os caras meteram o pau. Começaram a usar direto na delegacia, né, pelos policiais, e bateu o motor do carro. Aí vai ter que pedir um levantamento e fazer uma nova avaliação, né? O carro já não funciona mais, e a administração pública também não vai consertar o motor do carro. Na hora que for leiloar, vai leiloar do jeito que tiver, né? O cara que vai comprar, que vai mandar fazer o motor. Constatada a depreciação de que trata o parágrafo 5º, o ente federado, a entidade que utilizou o bem, indenizará o detentor proprietário dos bens. Peraí, vamos ler de novo de cima. Na hipótese de levantamento, se houver indicação de que os bens utilizados na forma deste artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e do uso, poderá o interessado requerer nova avaliação judicial. Constatada a depreciação de que trata o artigo 5º, o ente federado, a entidade que utilizou o bem, indenizará o detentor proprietário dos bens. Mas se é caso se não houver perdimento. Se houver perdimento, já vai ser mesmo da União. Artigo 62A. Estava pensando nisso agora. Se for da União, tem para que eles ajeitar para eles mesmo vender depois, né? Aí não vai fazer sentido. O depósito em dinheiro de valores referentes a produto da alienação ou a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos deve ser efetuado na Caixa Econômica Federal. Tem que lembrar agora, tudo é na Caixa Econômica Federal, para depois, por meio de documentos de arrecadação destinado. Vai ser uma pegadinha aí na prova. Os depósitos que se referem ao caput deste artigo devem ser transferidos pela Caixa Econômica Federal para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas, contados do momento da realização do depósito, onde ficarão à disposição do FUNAD, que é o Fundo Nacional de Drogas. Na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial, o valor do depósito será devolvido a ele pela Caixa Econômica Federal no prazo de 3 dias úteis, acrescido de juros, na forma estabelecida no parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Que lei é essa? Deixa eu ver aqui. Ou seja, se o cara foi absolvido, tem que devolver a grana com juros, né? Deixa eu pegar aqui, lei. Que lei é essa aqui? Só ver rapidamente aqui. É a lei... A legislação do imposto de renda das pessoas físicas. É o artigo 39. Botou o artigo 39, deixa eu ver o que é que fala aqui. Artigo 39. Rapidamente. A compensação somente pelo resultado do recolhimento da importância correspondente ao imposto ou contribuição federal. Essa lei mesmo, cara? 9.250, é. Mas não fala muita coisa lá, não. O parágrafo 4º foi mal, estava olhando outra coisa. O parágrafo 4º fala o quê? Do 39. A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação à instituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos públicos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou ao maior, até o mês ao da compensação ou restituição do primeiro de 1% relativamente ao mês que estiver sendo efetuada. A taxa Selic. Então, será acrescido de juros na taxa Selic, entendeu? Aqui é a restituição no imposto de renda que regula. Na hipótese de decretação, ou seja, fica aí numa prova dizendo o seguinte: se o cara foi absolvido, o dinheiro que foi arrecadado com a venda dos bens dele, ele não vai mais receber, mas tem que receber o dinheiro de volta. Como é que volta esse dinheiro? Volta igual ao imposto de renda. Volta acrescido de juros. E qual é esse juros? Da taxa Selic. Entendeu?
É o valor da taxa Selic desde o dia que depositaram lá. Na hipótese de decretação do seu perdimento em favor da União, o valor depositado será transformado em pagamento definitivo, respeitados os direitos eventuais lesados e terceiros de boa-fé. Os valores devolvidos para a Caixa Econômica Federal por decisão judicial devem ser efetuados como anulação de receita do FUNAD no exercício de correia de devolução, né? Porque aí vai devolver, vai anular a receita. O que mais aqui? A Caixa Econômica Federal deve manter o controle dos valores depositados ou devolvidos. Agora temos mais algumas disposições processuais estabelecidas no artigo 63 seguinte. Na realidade, essas medidas referem-se à própria decisão do juiz. Aí vamos lá, artigo 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem, direito, o valor apreendido, objeto de medidas asseguratórias, o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados em termos do artigo 62, os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta lei, o objeto de medidas securatórias após decretado seu perdimento em favor da União serão revestidos diretamente ao FUNAD. O juiz remeterá ao órgão gestor do FUNAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o local em que se encontra a entidade ou órgão em cujo poder estejam para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. Transitada em julgada a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, deixa eu botar isso aqui, está no julgado, aqui é de ofício, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à SENAD, Secretaria Nacional de Drogas, na relação dos bens, direitos ou valores declarados perdidos em favor da União, indicando quanto a esses bens, o local que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. Qual a diferença para esse aqui? O juiz remeterá ao órgão gestor do FUNAD, relação dos bens, direitos, que está muito parecido, mas que é só quando transitar julgado, ele manda a SENAD. O juiz remeterá quando... Um é FUNAD e o outro é SENAD, são órgãos diferentes. Né? Aham. Antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do FUNAD, o juiz deve ordenar às secretarias de fazendas, aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, caso não tenham sido realizadas quando da apreensão, determinar, no caso de imóveis, deixa eu marcar aqui, no caso de imóveis, o registro de propriedade em favor da União, no cartório de registro de imóveis competente nos termos do caput do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, que é a expropriação, né? Afastada a responsabilidade de terceiros previsto no inciso 6 do caput do artigo 134 da Lei 5.172 de outubro de 1900 do Código Tributário Nacional, bem como determinar a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, incorporação e entrega do imóvel, tornando-se livre e embaraçado de quaisquer ônus para sua destinação. Na hipótese do inciso 2 do caput, que é o inciso, que é no caso de imóveis, decorrido 360 dias do trânsito julgado e no conhecimento da sentença por interessados, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas securatórias ou os valores depositados que não tenham sido reclamados serão revestidos ao FUNAD. Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado. É que é importante. Se o cara quiser, né, algum bem, não, eu quero esse bem aqui que não tem nada a ver com a droga. Tem que ir pessoalmente. Entendeu? Então, vou botar em vermelho isso aqui. Isso aqui também tem da organização criminosa. Ele fala, a organização criminosa é a mesma coisa. Se você quiser dizer que um bem, quiser falar no processo que algum bem não é fruto daquele trabalho da organização criminosa, daqueles ilícitos, você tem que ir pessoalmente. Não pode mandar advogado, não pode de ninguém, entendeu? É igual a da organização criminosa. Podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos e valores. 63b. O juiz determinará a liberação total parcial dos bens, direitos, objetos, medidas asseguratórias quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constituição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação do dano e ao pagamento das prestações pecuniárias, multas e custos recorrentes da infração penal. 63c. Compete à SENAD, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados, em caráter cautelar, cujo procedimento seja decretado em favor da União por meio das seguintes modalidades: alienação mediante licitação, doação com encargo a entidades ou órgãos públicos, bem como a comunidades terapêuticas acolhedoras que contribuam para o alcance das finalidades do FUNAD, venda direta, observado o disposto no inciso 2
do caput, da artigo 24 da Lei 8.066 de junho. Isso aqui já nem existe mais, né? Já tem outra lei. Daqui era dispensa de licitação. Incorporação ao patrimônio do órgão da administração pública, Pois é, observados a professor, finalidade. mas essa dúvida ainda está na minha mente. Ó. Ah, Se lá no edital estava 8.666, 8.666, então lá na prova vai ser cobrado 8.666, né? Eles não podem cobrar uma outra coisa, uma vez que no edital, a não ser que eles não façam outro edital, assim, porque, por exclui exemplo, isso. nesse período de 2 anos, eles vão poder cobrar 8.066, porque está na seguinte situação, deixa eu te explicar. 8.066, ela foi, na realidade, assim, substituída pela 14.144, agora não sei. É A Cássio 14.133. leve. Não, 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 o número da nova lei. O número da Não, o nova nome lei. do nome que dá para Não, não, ela a não está. vigência. Não, a outra já está vigente. Ela não está em vacácio, está em transição. É a 14.133. 14.133. O que é que está ocorrendo hoje? No que diz respeito ao procedimento de licitação, você pode observar ainda a 8.066. Ou, se você optar, você já pode fazer de acordo com o procedimento da 14.133, entendeu? Procedimento de licitação. Qualquer outra coisa que não tenha a ver com a licitação já foi revogado, entendeu? E o que é que eu sei que é procedimento de licitação? É quando ele fala do procedimento para fazer as modalidades que você tinha de licitação, entendeu? Quando você tinha convite, tomada de preços, concorrência, entendeu? Então você continua usando. Por quê? Porque é um período de transição. Tu já vinha fazendo aquilo há muito tempo, para você começar a fazer o outro, é melhor você continuar fazendo, para você não perder tempo, né? Porque você às vezes tem pressa para fazer. Aqui nesse processo você já sabe fazer, entendeu? Então deixa e continua fazendo. E ao mesmo tempo vai pegando algumas licitações e já fazendo uma nova lei, para você pegar a expertise para daqui a 2 anos, ó, não uso mais essa. E até porque não vai mais poder usar. Entendeu? Agora, se, por exemplo, tiver na Lei 8.066, algum procedimento, por exemplo, como tem lá, crimes contra a licitação. Lá na Lei 8.066 tem um capítulo crimes contra a licitação. Esse capítulo está revogado. Se você cometer um crime agora, as penas não são as penas da 8.066, são as penas da 14.133, que são maiores do que a anterior, entendeu? Esse capítulo, como não trata do procedimento licitatório, ele já está em vigor. E o que está na 8.066 já está revogado. Agora, o procedimento de como fazer a licitação está valendo 2 anos. A lei 14.133, você falou vacatio legis, ela não está em vacatio legis. Por quê? Porque se eu sou um órgão público que quiser já esquecer definitivamente 8.066, eu esqueço. Posso fazer tudo por aqui, ela já está valendo. Só que ele deixou um período, O que né, de difere, transição. desculpa, o que difere a vacácios legis dessa situação que estamos vivendo com a 8.066? A vacatio legis é quando você tem uma lei que ela já tem validade, mas ela não tem eficácia. Você não pode utilizar. Porque a lei agora me esqueci o nome dele, tem um grande doutrinador que ele diz que a lei ela passa por 3 estágios. É a teoria trifásica do. Deixa eu ver aqui. Teoria trifásica do direito. Teoria trifásica, tridimensional do direito. Teoria tridimensional do direito é do Miguel Reale. É do Miguel Reale. Então, essa teoria tridimensional, o direito ele tem 3, né? Não é essa aqui. Teoria de validade, teoria. Peraí, Miguel, vou te explicar aqui, Miguel Reale. O que ele vai falar aqui. Era para ter aparecido aqui. A gente vai matar essa questão, tu vai entender.
pode-se dizer de Não, não, maneira... não, pô, não, eu estou falando errado. Eu estava falando um, mas na realidade é outro. É Pontes de Miranda. Miguel Reale é outra coisa. É a teoria, é a escada de Pontes de Miranda, entendeu? Então ele fala o seguinte, que a lei ela tem existência, validade e eficácia, entendeu? Então, o que é o vacatio legis? O vacatio legis é quando uma lei ela tem existência, ela tem validade. Só que ela não pode ser aplicada, ela não tem eficácia ainda. Ela tem um vacatio legis. Por exemplo, o nosso Código de Processo Civil, ele ficou 1 ano publicado, então ele tinha existência, tinha validade, só que ele não tinha eficácia. Ele estava 1 ano, ele ficou 1 ano sem ser aplicado. Por quê? Para que os juristas se debruçassem sobre ele e entendesse antes de começar a aplicar ele, entendeu? Porque como eram muitos artigos, mais de 1000 e poucos artigos, né? 1200 artigos, entendeu? Então você tem que ter um tempo para você analisar Entendi. o que é para. Então, qual é a diferença do vacatio legis? Vacatio legis, você não pode aplicar a lei ainda, ela não tem a terceira escada. Qual é a terceira escada? 1072 artigos. Você não tem a terceira escada, tem uma escada. Qual é a primeira escada? A existência. Qual é a terceira escada? A segunda escada, a validade. Qual é o último estágio de uma norma, de uma lei? É a eficácia dela, passa a valer. É uma chamada escada pontiana, Pontes de Miranda. Então, você tem a existência dela, a validade. O que é a validade? Ela é constitucional, ela não é inconstitucional? Entendeu? Ela foi publicada, não foi publicada? Ela precisa ser publicada no diário para ela ter validade. Mas a partir do momento que ela é publicada, ela tem que ter um prazo para ela começar a valer, que é a eficácia dela, entendeu? Na escada. Porque tem leis que você entra, ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, no mesmo dia em que ela tem validade, que é Ela é o de princípio da eficácia imediata. imediata, e ela tem eficácia, a terceira escada, entendeu? Então, a diferença, Entendi. o que é vacatio legis é isso. A lei ela tem existência, tem validade, só não tem eficácia ainda, você não pode aplicar ela. Eu entendia de maneira mais Entendeu? rasa. Eu achava que, Albert, tá, né? Eu achava que a vacatio legis era tipo assim, né? Teve as duas escadas, aí ia ter o tempo. Por exemplo, daqui a 1 ano ela já passa a estar vigente. Eu achava que era isso, entendeu? Sim, mas é Ia isso. ser... É isso, tá certo. Mas se a lei disser isso, se Ela, a lei então, mas disser, se ela ela não não tem a disser nada, se a eficácia, lei né? não disser nada, se a lei não disser nada, ela entra, tem normas para dizer, por exemplo, se a lei não disser nada, você tem a LINDB, Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, entendeu? Então, se a lei não disser nada, ela entra em vigor, e aí o vacatio legis, deixa eu botar aqui, 1 ano, né? Sei lá. deixa eu botar aqui para você entender. Aqui, ó. Desculpa, professor, tá saindo, mas de certa forma é para a gente Ah, saber. mas entendi. Aqui, ó. Salvo disposição em contrário, ou seja, se a lei não disser nada em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Entendeu? Se uma lei foi Se não tiver publicada expressa, hoje. né? Aham. Entendi. Ou seja, se uma lei for publicada hoje e não falar nada, ela está no plano da existência e da validade. Só vai ter a eficácia, a terceira escada, daqui a 45 dias. Pela escada pontiana, entendeu? Se ela disse que ela entra em vigor no mesmo dia, ela cumpriu os 3 estágios, entendeu? No mesmo dia, entendeu? Tem lei, por exemplo, tem lei que é aprovada no Congresso, ela já tem existência, mas ainda não tem validade. Por quê? Porque uma lei no Brasil, ela precisa o quê? Ser promulgada pelo presidente, ela é aprovada pelo Congresso, só que ela é promulgada pelo presidente da República, que pode vetar, promulgar ou vetar ela. Então, quando ela é aprovada no Congresso, ela tem existência, ela existe. Está faltando o segundo passo, que é o quê? A validade. Ela só tem validade quando o presidente da República promulga ela. Aí passa a ter a segunda fase, a validade. Qual é a terceira fase, que é a eficácia? Só quando ela acaba o vacatio legis dela. Se ela disser na própria norma dela que ela entra no mesmo dia,
então ela já tem eficácia. Se ela não fala nada, daqui a 45 dias, ou o prazo que ela disser. Então, tu viu a diferença das 3 fases claramente da escada? Sim. Quando é que ela existe? Quando ela é aprovada no Congresso. Ela existe. Mas ela tem validade? Não, porque ela precisa dessa promulgação pelo presidente da República. O fato de estar aprovado pelo Congresso Nacional e o presidente não promulgou, ela não vale ainda. Tem validade nenhuma, entendeu? Só tem validade quando o presidente promulgou. Por quê? Porque o presidente pode vetar a lei. E ela não tem validade nenhuma. E se não derrubar o veto, ela nunca nem existiu, nunca teve validade. O presidente pode vetar uma lei integralmente. O Congresso pode derrubar o veto? Pode, mas se ele não derrubar, ela nunca teve validade sequer. Entendeu? Então, essa é a diferença do vacazo lei. Vamos lá, artigo 63. Compete à Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos não leiloados, em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União, por meio das seguintes modalidades. Vamos lá, compete à Senad, que é a Secretaria Nacional de Defesa, Secretaria Nacional de Drogas, né? Proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados, que não foram leiloados. Alienação mediante licitação, doação com encargo a entidades e órgãos públicos, bem como a comunidades terapêuticas acolhedoras contribuem para o alcance da finalidade do FUNAD, venda direta, observado o inciso 2 do caput, do artigo 24 da 8.066, incorporação patrimônio de órgão à administração pública observados da finalidade do FUNAD, destruição e inutilização. Parágrafo 1º, a alienação por meio de licitação deve ser realizada na modalidade leilão. Aqui é específico, modalidade de leilão, para bens móveis e imóveis, independente do valor de avaliação, isolado ou global, bem ou de lotes, assegurada a venda maior lance por preço não inferior a 50% da avaliação. Ou seja, o cara pode juntar vários bens e vou vender em lotes, né, globalmente. Né? Tem vários carros, mas só carro ruim, então vai ser um lote de 5 carros. Quem quiser comprar tem que levar os 5. O edital do leilão, que se refere ao parágrafo 1º deste artigo, será amplamente divulgado em jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no município que será realizado, dispensada a publicação em diário oficial. Opa, dispensada a publicação em diário oficial, isso aqui é importante. Nas alienações realizadas por meio do sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema substituirá a publicação em diário oficial em jornais de grande circulação. A publicidade dada, quer dizer, a publicidade de site, né? Na alienação de imóveis, o arrematante fica livre do pagamento de encargos e tributos anteriores, sem prejuízo da execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Você ainda pode ocorrer. Na alienação de veículos, embarcações e naves, devem ser observados o parágrafo 3º e 5º, 15, né? Parágrafo 13 e 15 do artigo 61. O 13 e o 15 do 61 é justamente a dispensa de tudo, né? Cadê? Que é 30 dias de notificação, você vai ser liberado de tudo. Você não vai pagar imposto, taxa de coisa que você está comprando. Aplica-se às alienações de que trata esse artigo a proibição relativa à cobrança de multas, né, encargos ou tributos. A Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode celebrar convênios ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, bem como com comunidades terapêuticas acolhedoras, a fim de dar imediato cumprimento estabelecido neste artigo. Observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, fica autorizada a contratação da iniciativa privada para execução de ações de avaliação, de administração e de alienação de bens a que se refere ao que se refere a esta lei. Artigo 63D. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos e estabelecer valores abaixo dos quais se deve proceder à destruição ou inutilização. A 63 o produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido integralmente ao FUNAD, nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, vedada a subrogação sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, né, encargos ou tributos pendentes. Ou seja, isso aqui é o seguinte, na hora que você vende um Detran, né, uma Secretaria de Fazenda dizer, não, está me devendo aqui PTU, multa, não pode. O dinheiro que vai ser vendido, nesse caso, vai tudo para o Senad, entendeu? Às vezes o carro vai ser vendido e está cheio de multa. Vendeu, sei lá, o carro lá, sei lá,
50 mil, 100 mil reais. Só que tem 50 mil de multa. Não tem esse pagamento da multa. Vai tudo para a União e 100 mil. E o Detran vai ficar com essa dívida lá com a multa, vai ter que dar baixa. Disposto no caput deste artigo não prejudica o ajuizamento da execução fiscal em relação aos antigos devedores. Ou seja, isso não quer dizer que ele não vai receber, ele tem que processar, além do processo penal de tráfico, o cara vai receber um processo penal para pagamento das multas, entendeu? De um bem que não é mais dele, entendeu? Que ele já perdeu por causa do delito. Artigo 63F. Na hipótese de condenação por infrações das quais esta lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondente à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento lícito. A decretação da perda prevista no caput deste artigo fica condicionada à existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação à organização criminosa. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou sobre os quais tenha domínio ou benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente, transferidos a terceiros a título gratuito, né? Mediante contraprestação irrisória, ou seja, o cara meio que fraudou, né? A partir do início da atividade criminal, o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. A União, por intermédio da SINAD, poderá firmar convênio com estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e atuação na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vista à liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados para implantação e execução de programas relacionados à questão de drogas. É a atribuição do magistrado decidir a respeito do perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível, bem como sobre o levantamento de valores depositados, elaboração dos bens utilizados. O magistrado deve tratar desses temas quando proferir a sentença. Finalizando agora. Artigo 65. De conformidade com os princípios da não intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, observado o espírito das convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão de drogas, de que o Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais, e, quando necessário deles, solicitará a colaboração nas áreas de intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividade de prevenção de uso devido, de atenção e de reinserção social de usuários dependentes de drogas, intercâmbio de inteligência policial sobre a produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e desvio de precursores químicos, intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus precursores químicos. O legislador decidiu dedicar um dispositivo específico à cooperação internacional em matérias relacionadas ao tráfico de drogas. Os princípios dessa cooperação estão relacionados principalmente à troca de informações acerca de legislações, experiências, projetos e programas, né, relacionados à prevenção, atenção e reinserção, bem como as informações a respeito dos crimes em si, dos produtores e traficantes, que venham a ser identificados por meio da atividade investigativa. Artigo 72. Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas na contraprova, certificando-se nos autos. Note que a destruição das amostras guardadas para fins de prova no processo depende de ordem do juiz, com o fim do processo penal, arquivamento do inquérito policial. Este dispositivo também recentemente alterado. Antes, a destruição poderia ser determinada pelo juiz quando fosse conveniente ou necessário. Ou seja, agora você vai destruir. Deixa eu ver Lembrei, aqui. a parte lá que você não sabe se é droga, né? Aí vai até chegar lá no juiz, até chegar no perito, né? Como você falou na aula passada. Aí, até lá, né? E quando chegar, constatar realmente que é droga, tá? Fizer toda a persecução, tiver tudo transitado julgado, aí destruir, né? Pequenas amostras, mas tem que ser destruído tudo, né? Acabou aqui. Aqui é só as súmulas que a gente já leu lá em cima, né? Essa aqui a gente já leu lá em cima. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui tudo a gente já leu lá em cima.
Mas pode passar só o negrito aqui rapidamente, só para finalizar, mas tudo isso aqui a gente já foi vendo ao longo do texto, né? Que a gente leu aqui, ó. Conduta, direito penal, consumação do tráfico de drogas na modalidade de adquirir. A conduta consistente em negociar por telefone a aquisição de drogas e também disponibilizar o veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente configura o crime de tráfico de drogas em sua forma consumada e não tentada, ainda que a polícia, com base em indícios obtidos por interceptações telefônicas, tenha efetivado a apreensão do material entorpecente antes que o efetivado efetivamente recebesse. Ou seja, é o delivery, né? Antes de chegar lá, a polícia já aprendeu. Ah, mas aí eu não consegui traficar. Não, na verdade você já traficou. O fato de não ter chegado no consumidor não interessa, né? Ação direta de constitucionalidade, pedido de interpretação conforme a Constituição, do parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 11.334, criminalizador das condutas de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Isso aqui é o caso que a gente leu das bandas, né, que faziam apologia ao crime. Ele fala assim no final, ó, interpretação conforme a Constituição e dele excluir qualquer significado que seja proibição de manifestações, né? Essa aqui que é a parte final que interessa. Debates públicos acerca da descriminalização e legalização do uso de drogas, ou de qualquer substância que leve ao ser humano entorpecimento episódico ou então viciado de suas faculdades. As marchas da maconha da vida, né? Sim, Também. sim. A impossibilidade de restrição ao direito fundamental de reunião que não se contém as suas condutas e situações excepcionais prevê o estado de defesa e estado de sítio. É onde proíbe. Vamos lá. Segunda turma, por maioria, concedeu habeas corpus para restabelecer a decisão do juiz de primeiro grau, que, em razão da ausência de justa causa, rejeitou a denúncia e determinou outra reclamação adicional proposta contra o réu acusado de importar pela internet 26 sementes de maconha. Esse aqui é o caso da semente. O Superior Tribunal de Justiça manteve daqui importar semente de maconha, Eu lembro. entendeu? O A gente leu acordo isso terminou o aí. recebimento da denúncia para que o paciente respondesse pelo crime de tráfico internacional de drogas. A turma entendeu que a matéria-prima, em suma, deve ter condições e qualidades químicas que permitam, mediante transformação, adição, por exemplo, a produção de droga ilícita. É só a semente, você não... Participação em organização criminosa e quantidade de drogas. A segunda turma, por unanimidade, deu caso parcial, provimento a recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena, previsto no 33, parágrafo 4º, que é réu primário, né, bons antecedentes, e determinar o isolado definir novo patamar da pena que proceda ao reexame inicial, da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito, se preenchidos os requisitos do 44 do Código Penal. No caso, o paciente foi condenado a apenas 5 anos de reclusão. A defesa alegou o não recebimento, tá aqui. O colegiado assentou a grande quantidade de pacientes, apesar de não ser o único fundamento apontado para a aplicação do Código Penal, foi isoladamente isolado. Ou seja, se você tiver com muita droga, isso não caracteriza automaticamente que você participa de organização criminosa, né? Causa de diminuição de pena do 33, parágrafo 4º. Dedicação à atividade criminosa. Utilização de inquéritos e ações penais. Possibilidade. É impossível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no 33, parágrafo 4º. Isso aqui é o 33, parágrafo 4º, você não pode ser atuar em atividade criminosa. Mas você atua em atividade criminosa? Não, mas pô, você tem vários inquéritos aqui, então você pode, né, utilizar os inquéritos para determinar que ele não vai receber benefício. Tráfico de drogas, dosimetria da pena, causa de diminuição do 33, parágrafo 4º da Lei 11.304, agente na condição de mula, ausência de pobre de quem integra a organização criminosa. É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas na qualidade de mula, uma vez que a simples atuação nessa condição não induz automaticamente à conclusão de que ele seja integrante da organização criminosa. Às vezes está levando uma única vez ali no aeroporto, se ferrou, né? Mas não participa da organização. Tráfico de drogas, caso especial de diminuição de pena, artigo 33, parágrafo 4º da Lei número 11.343 de 2006, reincidência e reconhecimento equivocado. É inviável o reconhecimento de reincidência com base no único processo anterior em desfavor do réu, no qual, após desclassificar o delito de tráfico para o porte de substância entorpecente para consumo próprio. Isso aqui era... Você pode usar inquérito, né? E pode usar processo como para demonstrar que ele não vai ter direito ao 33, parágrafo 4º. É a mesma Mas se coisa o do inquérito... anterior, professor, só que é o contrário, né? De Não, onde a gente não. pode Mas nesse olhar para caso, lá. eu sei, E, hã? mas Mas nesse caso aqui, a
o inquérito dele, o processo dele é de usuário, não é de crime. E qualquer inquérito de usuário ou ação de usuário não gera reincidência. Entendeu? Tá, lá em cima é de quê? De Inquérito? tráfico? Não fala o que é, Inquérito. pode ser qualquer coisa. Ó. É possível a utilização de inquéritos policiais e ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica à atividade criminosa. Aqui é uma Então, única por isso ação, que. não, mas Ah, aqui ele não pode utilizar. Por quê? Porque aqui ele é usuário, ele foi preso como usuário, aqui não pode. então, é isso que eu quis comparar. Ó. Lá, Hum. você pode usar o inquérito, né? Ele abriu vários inquéritos no nome do Aham, cara. Aí lá você pode usar aquilo para não dar benefício, para dizer, não, ó, você aham, já tem vários inquéritos, não é a primeira aham. vez que você está sendo investigado. Da mesma maneira ali, pode usar, mas para beneficiar, uma vez que seja só como Uhum, usuário. Ele tem uhum. vários, mas como usuário. Se Aí você vai você dizer assim, não, comprovar, como usuário não gera reincidência, aham. Se você beneficia. comprovar se o Ministério Público, esse cara tem vários inquéritos, você, como advogado criminalista, vai dizer: olha, mas esse inquérito é tudo como usuário. Aí você rebate o Ministério Público né, Beneficia. e Seu, beneficia o seu cliente, dizendo que ele tem direito ao benefício, né? Do 33, parágrafo 4º. Direito penal de absolvição do crime de posse de maquinário pelo crime de tráfico de drogas. Isso aqui é que, quando você usa o maquinário, né, para produzir a droga e também é traficante, você responde só pelo tráfico, não responderá apenas pelo crime de tráfico, entendeu? Essa jurisprudência aqui. Então, na verdade, o 33 ele absorve o 34, entendeu? Direito penal, autonomia da conduta subsumida ao crime de possuir maquinário destinado à produção de drogas. Responder pelo crime de tráfico de drogas em concurso com a posse de objetos de maquinário de fabricação, o agente que, além de ter depositado certa quantidade de drogas em sua residência para fins de mercancia, possui no mesmo local, em grande escala, aqui, ó. Aí, essa outra aqui, ela descaracteriza. Esse aqui, ele fala que se você tiver um maquinário para a produção de drogas, vai responder só pelo tráfico. Mas quando o teu maquinário é muito grande, dá a entender que você não usa aquele maquinário só para o teu tráfico, você também presta serviço para outros traficantes. Aí você vai responder pelos dois, entendeu? Aí é em concurso material, né? Nos outros, essa jurisprudência. Súmula 528 compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida ao exterior pela via postal processar e julgar o crime tráfico internacional, ou seja, chegou a droga pelo aeroporto de Brasília, o juiz federal é daqui. Ah, mas se destina para Belém do Pará, não interessa, é o juiz daqui. A droga entrou por aqui, né? Para a ciência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5, é desnecessária a efetiva transposição de fronteira entre os estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intervenção de realizar o tráfico interestadual. Isso aqui é a majorante do tráfico interestadual, né, entre estados. Não precisa a droga sair do estado, só precisa saber que você queria passar com o carro por outro estado com a droga. Então já é a majorante. Recurso ordinário e habeas corpus, tráfico interestadual de drogas, legitimidade e fundamentos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, periculosidade do agente, garantia da aplicação da lei penal, possibilidade de fuga, ausência de constrangimento ilegal, recurso improvido. A prisão cautelar se mostra suficiente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves ruínas do crime. A Corte Estadual destacou em seu deciso a expressiva quantidade de droga apreendida. 439 quilos de maconha e 13 esferas de haxixe, além das circunstâncias de o recorrente portar 13 cápsulas de munição calibre 380. Possibilidade concreta de fuga mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Tráfico interestadual e um excesso de drogas, você pega prisão também. Tráfico de drogas, transporte público e aplicação. Isso aqui é o caso, se lembra? Aqui, se você estiver transportando a droga dentro do transporte público, você não pega essa majorante. Porque você está transportando, você tem que estar vendendo essa majorante de transporte público, tem que estar vendendo, tem que estar oferecendo no trem, né, para vender. Você está lá com a paçoquinha, mas embaixo da paçoquinha tem, né, tem lá os pacotinhos. Aí você está vendendo. Não, você está com uma mochila levando 1 quilo, porque vai levar para outra favela, né, para outra comunidade. Aí você não recebe essa majorante, entendeu? Tráfico de drogas e mediação de estabelecimento prisional. Esse aqui é o contrário. Isso aqui, mesmo não sendo destinado para dentro do presídio, mas só pelo fato de estar ao redor, você vai responder por essa majorante, entendeu? Ah, moro perto do presídio. Se ferrou, cara. Sai de perto, senão toda vez que você for pego,
vai receber a majorante de tráfico para a intermediação de área prisional. Tráfico de droga e corrupção de menores. Caso de aumento de pena do artigo 40 da Lei de Drogas de Crime de Corrupção de Menores. Princípio da especialidade. Nesse caso aqui, vai aplicar só o da Lei de Drogas. Na hipótese do delito praticado pela agente e pelo menor de 18 anos, não está previsto no artigo 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos 33 e 37, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas pela majoração de sua pena, com base no artigo 40, inciso 6. Ou seja, se o menor, junto com você, fez uma daquelas ações, daqueles verbos do 33 ao 37, você vai responder pelo 33 ao 37, junto com a majorante da pena do inciso, entendeu? Se tiver o menor... A corrupção. Se tiver o menor, mas ele não fez nada daquilo ali, não tem nada previsto para ele ter feito aquilo ali, né? Te ajudou, mas não tem nada previsto ali, o que é que vai ocorrer? Vai responder pelo tráfico de drogas ou fabricação de drogas, o que for, do 33 ao 37. Mais a majorante lá do ECA, entendeu? De corrupção de menores. Direito, esse aqui é o que? Direito penal, competência penal no caso de importação de drogas. Na hipótese em que as drogas enviadas pelo postal do exterior tenham sido apreendidas na alfândega, compete tirar o juízo do local da apreensão processual a julgar. É o caso que eu falei, né? Esse aqui é o caso de a droga foi mandada lá da Bolívia, mas foi pega aqui no aeroporto de Brasília. Quem vai julgar e processar vai ser o juiz de Brasília, Distrito Federal. Ainda que essa droga seja destinada para São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Vai ser do local aqui, ó. Competirá o juiz do local da apreensão da substância, processar e julgar o crime de tráfico de drogas, ainda que a correspondência seja endereçada à pessoa não identificada residente no local. Como? Saber qual a diferença desse para aquele outro lá que a gente viu lá no... Vamos ver que o aqui. irmão deu o exemplo de fosse para Belém, fosse pega aqui. Aqui, ó. Qual a diferença? São internacionais ambos. Cadê? Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu disse? Aqui? E eu acho que é juízo federal também, todos os dois. Ou talvez um seja estadual, talvez a diferença esteja... Não, aqui é porque o outro era estadual. Cadê? Peraí. Concurso de crimes, súmula, tráfico na prisão cautelar, mostrou-se motivada, transporte público, estabelecimento prisional, corrupção de menores, importação de drogas. Mais para cima. Mas depois... Não, calma aí, vamos voltar aqui rapidinho. Vamos ler ele aqui. Causa de diminuição. Aqui, participação na organização criminosa. Primeiro grau. Cadê? Conforme... Não, tem, ó. Direito de consumação, tráfico de droga, modalidade de adquirir. Daqui é o delivery. Começou aí, foi? Foi. Tá, vamos lá. Aqui esse aqui é o cara da marcha da droga. Essa jurisprudência aqui é da marcha da droga. Que você não está fazendo apologia à droga, se você fizer. Canta, faz marcha, música, nada, você pode. Teatro. Tá, esse aqui é importar pela internet, né? 26, importar pela internet. É isso aí, importar pela internet, não? O quê? Não, isso aqui aqui está dizendo que não é. Ah, não, não é isso, não é da semente, não. Essa da semente não é. Participação em organização criminosa e quantidade de drogas. Só o fato de você ter muita droga não significa que você é participante de uma organização criminosa. Aqui é a diminuição de pena, identificação, utilização de inquéritos, tráfico de drogas, condição mula. A conclusão que só o fato de ser mula você não integra a organização criminosa. Tráfico de drogas, caso especial, diminuição, reincidência, reconhecimento equivocado. Isso aqui é no caso do único processo C de usuário. Absorção do crime de maquinário, né? Você responderá só pelo crime de drogas. Autonomia, isso aqui é quando o maquinário é muito maquinário, aí você dá a entender que você não trabalha só com tráfico, mas também presta serviço. Aí isso aqui é a súmula. Compete ao juiz federal local da apreensão de droga remetida ao exterior. Não, isso aqui é remetido ao exterior. Ah, você está pela via postal, exportando, né? Exportando. Ah, tá. Isso aqui é quando o cara, né, compete ao juiz do local da apreensão. A pessoa vai sair por Brasília. Ela mora no Rio de Janeiro, mas veio para o aeroporto de Brasília para sair para o exterior. Ou pela via postal por aqui. É do juiz daqui, a súmula 528. E aqui é do local da entrada, entendeu?
Eu acho que foi essa o equívoco que eu cometi. Foi Aqui, ó, exportar e no caso importar. de importação, tá vendo? É. Também é do juiz. Tanto faz, importação, exportação é do E é juiz onde federal, está né? Os entrando. dois. Então, não tem muito erro, não. Tanto faz na entrada ou na saída do juiz onde está entrando ou saindo a droga. Então é isso. Amanhã a gente começa as questões. Ok. E aí finaliza. Valeu, um abraço, cara. Vamos lá. Valeu, bom dia. Tem que só lembrar o pessoal, que eu me esqueço de falar, não estou acostumado com esse de youtuber, mas lembrar o pessoal que na descrição do vídeo aí tem os nossos perfis. Se só quiser trocar ideia, tirar dúvidas, né? Da aula, quiser o material, só entrar lá no direct que a gente responde. Valeu, um abraço aí. Valeu, um abraço. Tchau. Obrigado, professor. Tchau, tchau.